Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa live referente aí à prova discursiva, tá? Até esclarecendo para algumas pessoas que estavam preocupadas, a gente teve gente que não tem Instagram e que queria acompanhar. Se você tem algum amigo que não tem Instagram e gostaria de assistir a live, eu saliento que eu vou filmar aqui o meu vídeo, depois eu vou disponibilizar no YouTube ou no próprio Facebook, tá? Então, oportunamente, eu vou deixar isso disponível para os demais, sem contar o tempo que vai ficar aí no próprio Stories de vocês para a gente discutir, né? E para quem precisar aí ter acesso a algumas informações, tá bom? Só salientando a nossa ideia aqui, o que eu vou tentar tratar com vocês, já peço até desculpas pelo tempo curto entre o resultado, aí, a prova e esse vídeo, essa live, porque realmente foi corrido para poder atender a todos. Eu sei que muita gente tem prazo para recorrer, então por isso a gente marcou em cima, assim, tão próximo, para tentar dar essa ajuda a quem precisar, tá? Também já peço desculpas de antemão que eu não posso, aqui a ideia é trazer algumas orientações, algumas dicas, sem a pretensão de dar um modelo de recurso ou coisa congênere, tá? A ideia é dar algum norte, e também eu vou abordar os temas jurídicos aqui de acordo com o que eu conheço dos assuntos. Nem tudo é plenamente 100% garantido, tá? Eu vou dar minhas impressões sobre o assunto e tentar compartilhar um pouquinho da minha experiência aí para ajudá-los nessa temática do recurso, tá bom? Peço que convidem os amigos que queiram assistir, que ainda está em tempo da gente começar. Qual que vai ser a ideia? Eu vou dar algumas dicas, tá? De questão realmente do recurso, de como abordar algumas questões recursais, tanto sobre o enfoque jurídico, como sobre o enfoque também prático, né? De dicas práticas para recurso, tá? E vou também tratar de assuntos jurídicos, algumas questõezinhas aqui, até para quem não vai participar do recurso, quiser aproveitar, acabo tratando temas jurídicos que podem servir aí para estudo mesmo, tá? Então eu vou tentar mesclar os dois, tanto dicas de como recorrer, como aspectos jurídicos dessa prova discursiva da magistratura, que saiu um pouco até do padrão aí que se esperava, com alguns temas um pouco diferentes, pouco usuais para concurso da magistratura do trabalho, como, por exemplo, a questão sobre cooperação judiciária, né? Questões de processo civil, aquela questão de confusão, que com certeza atrapalhou muita gente, tá? E vou dar minhas impressões do que é possível a gente tentar algo aí em recurso, beleza? Veja só, a ideia é dar algumas orientações gerais para todo mundo, e vocês tentem aproveitar aquilo que é cabível, tá? Primeira coisa, e antes de até a gente começar, eu queria também dizer a vocês que, para quem não teve êxito, eu já falei isso em vídeo anterior, assim, não se desespere, tudo tem seu momento, nem sempre a gente consegue êxito no concurso de plano, de primeira, ou como a gente gostaria, tá? Isso faz parte do contexto aí de quem faz concurso, a vida de concurseiro é assim mesmo, e muito em breve há de dar certo para vocês, tá? Então, para quem não obteve ou não obtiver sucesso, inclusive em recurso, fique tranquilo, siga adiante, que o importante é não desistir, tá? O momento de vocês acontece no momento certo, né? Foi até redundante, mas tudo acontece a seu tempo, tá? E para quem passou e eventualmente estiver me assistindo, muito sucesso, tá? Parabéns, estou muito feliz que eu vi muita gente conhecida aprovada aí na prova discursiva, muitos alunos, graças a Deus. Espero que o livro de questões discursivas comentado lá da Juspodium, que eu sou coautor, tenha ajudado, e espero que a Promages também, com os nossos cursos de discursiva e o intensivão, tenham ajudado, tá? Então, para quem passou, já deixo até o alerta que nós vamos ter, oportunamente, eu vou fazer uma live também com dicas de estudo daqui em diante, porque eu sei que muita gente está ansiosa aí, com a esperança de ser aprovado na sentença,
e não sabe o que fazer. Bom, eu vou estudando para a prova oral, eu não vou, eu vou fazer essa live oportunamente, mas a prioridade aqui, nesse momento, é tentar ajudar quem foi reprovado e vai tentar um recurso, tá bom? Inclusive, para quem não foi aprovado e vai tentar um recurso, eu me disponibilizo, assim, fico à disposição para eventual dúvida, eventual opinião que queira, me contacte pelo próprio direct do Insta ou me mande um e-mail, andré@promagesconcursos.com.br, que eu tentarei ajudar na medida do possível, tá? Muita gente interessada, muita gente precisando, então quem eu conseguir ajudar, não prometo que eu consiga atender a todos, eu estou à disposição. Precisar de uma opinião, precisar de uma dica, queira que eu dê uma olhadinha em como ficou o recurso, me manda que eu tento dar uma olhada para ajudá-los, tá? andré@promagesconcursos.com.br, beleza? Mas já adianto, eu não vou fazer o recurso para ninguém, tá? A ideia aqui é só ajudar mesmo e recomendo que cada um faça o seu. E aí já aproveito para uma dúvida que muita gente me contactou no direct e veio me perguntar: conhece alguém que faz recurso? Conhece alguma empresa, algum curso que elabore recursos da prova discursiva? Olha, eu não conheço, ponto 1, tá? Empresas que façam isso, cursos, nem professor, porque realmente não conheço ninguém mesmo que esteja prestando esse serviço. E eu vou dizer mais, não há necessidade de vocês contratarem uma empresa ou um curso ou um professor para fazer o recurso por vocês, tá? A bem da verdade, às vezes até atrapalha, porque muitas vezes os recursos feitos assim por professores, cursos, etc., acabam ficando um pouco padronizados, né? Porque os fundamentos jurídicos ficam mais ou menos os mesmos, vai ser adaptado para o seu caso, mas a essência da estrutura vai ser aqui o curso criar. Então, recomendo que vocês mesmos façam os recursos de vocês, porque evita esse ar de padronização, que às vezes mais atrapalha do que ajuda, tá? Então tentem fazer os próprios recursos e abordando aquilo que vocês precisam que seja avaliado ou reconsiderado na resposta de vocês, tá? Acho que é mais producente do que se valer desse tipo de prática, tá? Já nessa linha também, aproveitando para dar a dica, me parece que é importante vocês se pautarem na ideia de recorrerem daquilo que efetivamente vocês tiveram uma má avaliação. Muita gente me questionou, muita gente me perguntou: vale a pena minha nota? Tem gente aprovada, inclusive, nessa situação. Minha nota numa questão tal foi baixa, vale a pena eu recorrer para eu tentar melhorar minha nota? Afinal, tem um peso grande a prova discursiva? Olha, o edital, pelo que eu vi e pelo que eu conversei, inclusive com vários candidatos, se eu estiver falando alguma bobagem, me alertem, não tem previsão sobre a possibilidade de reformatio impégios, ou seja, de piora ou não da nota em caso de recurso. Não trata do assunto, ok? Eu tenho a impressão que, por boa fé, certamente um recurso não implicaria em piora da nota de vocês. Seria algo até um pouco estranho. Eu recorro e minha nota piora. Isso, sob o enfoque processual, para processo na vida processual jurídica, recurso ele não pode produzir o efeito de reformatio impégios. Mas numa questão de certame, o edital não trata de nada, tá? Inclusive, já vi alunos comentando, falando: olha, até talvez fosse possível, afinal eu estou tratando de atos administrativos, envolvendo um certame público, a administração pode rever os próprios atos, ou seja, em tese, sob esse viés administrativo, seria possível uma reforma em prejuízo. Acredito que não é o caso. Mas minha opinião sincera, se você foi aprovado, se a nota da questão está boa, alguma questão específica, recorrer disso me parece desnecessário, me parece o famoso jus esperneandi: eu estou chateado, vou recorrer de tudo. Não parece essa a melhor técnica para um recurso, tá? Porque, na verdade, transparece falta de seriedade no seu próprio recurso. Recorra daquilo que efetivamente você sente que há uma chance de melhora na nota. Então, a minha primeira orientação é: vocês que vão recorrer, tiveram acesso ao caderno de provas de vocês, estão com vista, releiam a prova, comparem com o espelho disponibilizado pela banca e avaliem aquilo que de fato vocês eventualmente foram bem, mas a avaliação não foi tão boa.
É óbvio que prova discursiva tem um grande subjetivismo em muitos aspectos da avaliação. Eles consideram coerência na escrita, bons argumentos jurídicos, estruturação, tudo isso é ponderado, tá? Então, eventualmente, se a sua resposta atende bem ao espelho, mas por algum motivo a nota não foi tão boa, poxa, recorra justamente dessas questões. Aquelas que você realmente foi mal, errou, passou muito longe do que era esperado pela banca, não vale a pena. É perda de tempo, tá? Minha opinião é que é perda de tempo. Você só vai cansar os examinadores tendo que reavaliar algo que já está ali e é claro, beleza? Então, foquem as energias naquilo que importa, beleza? E mais, aí eu já aproveito mais uma dica, tá? Tentem ser objetivos nos recursos. Todo mundo da área jurídica tem uma tendência a ser prolixo, a falar demais, escrever demais, fazer um tratado sobre tudo, né, em direito. E faz um tratado no seu recurso destinado à banca examinadora. Veja, não há necessidade. O seu recurso não é mais especial que os demais. Ponham-se no lugar dos examinadores quanto à existência de uma infinidade de recursos que vão chegar para revisar notas e tentem ser objetivos. A informação concisa e direta no ponto, às vezes é mais eficiente do que grandes rodeios e que o cerne da informação se perde, tá? Então tentem ser objetivos e diretos ao ponto. Pelo que vi, não há ainda nenhuma previsão quanto ao limite de linhas, quanto ao máximo de laudas ou linhas que tenham que ser apresentadas. Então a gente vai ter que acompanhar como será aí o procedimento de recurso no site da FCC, tá? Geralmente isso é online, né? Abre um campo e você coloca o recurso ali, não manda em PDF, não manda em Word nem nada do gênero. Então provavelmente vai ser na mesma tônica. Então se policiem para não exagerar, vão no ponto, vai no cerne do que interessa, beleza? Então, recomendo que eliminem aí passagens desnecessárias e excesso de linguagem. Tá? Vai no que importa e avalie se vale a pena recorrer ou não. E quanto à nota, muita gente também me perguntou, minha nota foi 5,99, recorro? Claro que recorre. Se você está numa nota tão no limiar da nota de corte, vale a pena sim você tentar eventualmente um recurso. Avalie a sua prova, veja o que você tem mais chances e o que dá para discutir e recorra. A diferença é muito pequena. Quem está ali com 5,97, 5,98, 5,99, a meu ver, vale a pena sim recorrer, tá? De 5,5 para frente, eu acho que há alguma chance de tentar um recurso com um bom nível de êxito aí possível, tá? Mas não é 100% garantido, tá? Eu não sei aqui, peraí que eu não sei aqui, não sei mexer direito nesse negócio do Instagram, o pessoal manda aqui solicitação para participar do vídeo, eu não sei como é que isso funciona, e aí eu fui ver o que era, não sei fazer, tá? Então, por exemplo, a colega que está com 5,62 aqui, a Luciana, que me mandou mensagem. Se você está acima de 5,5, sua chance é razoavelmente boa. Então, vale a pena. Quem está com 5,5 para cima, boas chances. De 5 a 5,5, eu já acho a chance um pouco menor de obter êxito num recurso. Então, aí eu recomendo que vocês avaliem com maior critério o que vocês escreveram. Se efetivamente a nota não está totalmente descompassada da sua resposta. Por exemplo, eu respondi tudo, atendi tudo que tem no espelho e a banca aparentemente errou na avaliação, não se atentou. Numa situação assim mais concreta, de diferença sensível, talvez valha a pena. Se não, se só eu vou discutir um detalhezinho ou outro, a chance é pequena, talvez não valha a pena você recorrer e perder sua energia, seu tempo precioso com isso, tá? Então, avalie, para quem está entre 5 e 5,5, vale a pena dar uma pensada e uma análise criteriosa da prova. O colega aqui que está com 5,99, com certeza vale a pena recorrer, tá bom? Então, quanto a questões estruturais, o que eu recomendo é isso: objetividade, avaliação concreta do que precisa ser, do que tem chance de recurso, ou seja, leiam as questões com critério, juridicamente com critério, e vejam se vocês atendem ao espelho ou não. Tá? Vamos tratar um pouco das questões propriamente. Não vou me alongar muito para a gente também ser objetivo e todo mundo
adiantar aí o recurso quem precisar. Então eu separei aqui as questões uma a uma, para a gente discutir um pouquinho e eu apresentar algumas considerações, tá? Primeiro vamos com a questão número 1. Eu preciso até abrir aqui em outra tela para eu poder acompanhar o que dizia a questão 1, tá? Espera só um minutinho. A questão 1 era um probleminha prático. E aí eu já até faço o alerta, né? Quem fez o intensivo presencial com a gente aqui em São Paulo, o intensivão para magistratura, que envolveu discursivo e sentença, a gente apresentou diversas questões práticas, probleminhas práticos, porque era uma aposta e se concretizou. Na prova aqui discursiva de vocês, houve vários probleminhas práticos, ok? É sempre importante estar atento para a discursiva, e aqui um adendo que não é para recurso, é para a vida, tá? Costuma-se apresentar questões práticas, probleminhas, mini sentenças para vocês apreciarem, que foi o que aconteceu em vários pontos, e isso mesclado com questões conceituais, que houve várias questões conceituais e difíceis aqui, tá? Então é importante estar atento às duas questões, tá? Dois tipos de questões para quem está estudando para discursiva. Essa questão 1, ela diz respeito a uma questão do trabalhador sindicalizado aqui, melhor dizendo, do caso do sindicato, não é sinal do trabalhador, é depois. Eu vou disponibilizar a live sim, fica tranquila. Essa questão era do sindicato, tá? Quanto à criação de um sindicato, uma questão de desmembramento sindical. Essa era uma questão que ela era prática, mas que mesclava uma forte carga teórica, tá? Aqui, pelo que a banca esperava, ela era muito clara quanto um posicionamento objetivo que era esperado pela banca. Tanto é que se vocês forem no espelho, e isso faz diferença em prova prova discursiva, por vezes a gente tem que ser objetivo na explanação. Tanto é que a próprio espelho esperava do item 1 que se consignasse expressamente que não havia afronta ao princípio da unicidade sindical, tá? E com isso esperava-se que vocês objetivamente delimitassem que não havia afronta à unicidade e que explanassem sobre a possibilidade de desmembramento dos sindicatos, tá? Aqui, juridicamente falando, de fato o espelho da prova é perfeito, né? O majoritário, francamente majoritário, com posição do TST, com posição do Supremo Tribunal Federal, inclusive tem alguns precedentes do Supremo, por exemplo, para quem quiser anotar aí, recurso extraordinário 433195, expressamente se autoriza o desmembramento sindical, e a questão envolve isso. Então, a possibilidade de desmembramento sindical é assegurada, tá? É pacífico na jurisprudência do Supremo e do TST. O que eu acho que é possível, eventualmente, sob o enfoque jurídico, tá? Ponderar, caso você tenha entendido que foi ilegal esse desmembramento, acredito que a maioria não entendeu assim, mas agora, pontualmente, para quem eventualmente entendeu que houve violação da unicidade, é ponderar que existe corrente doutrinária minoritária nesse sentido. Então, se você foi no caminho oposto ao da banca, você eventualmente pode ponderar que existe corrente minoritária nesse sentido. Inclusive, o próprio professor Maurício Godinho Delgado, ministro do TST, no seu curso de Direito do Trabalho, defende expressamente que não seria ideal o desmembramento sindical, que não seria ideal essa diretriz civilista da especialização, mas que nós teríamos que seguir um princípio da agregação, ou seja, o sindicato maior prevalecer. Mas isso é uma posição muito minoritária do ministro Godinho, que inclusive se dá por vencido nos julgamentos em que ele participa envolvendo essa questão de desmembramento, tá? Então, juridicamente é muito difícil um recurso aqui. Você pode, se você foi num caminho errôneo à luz do espelho, tentar melhorar um pouquinho a nota ponderando que você adotou um caminho diverso. Para quem seguiu a linha que era esperada, não tem muito o que se fazer, porque plenamente aceita essa hipótese de desmembramento, é uma questão mais de como se deu a sua abordagem
e se você estava atento à existência de precedentes do Supremo ou não. Tanto é que... Boa noite, juíza do trabalho, tudo bom? Tanto é que o próprio Espelho mencionava a questão de indicar jurisprudência do Supremo, tá? Veja, eu não indiquei a jurisprudência, isso vai me prejudicar? Foi um critério da banca, é muito difícil você reverter um critério que a banca adotou quanto ao conhecimento, que é uma forma de avaliar o conhecimento dos posicionamentos do Supremo, conhecimento da jurisprudência majoritária, tá? Então, quem seguiu a linha correta dificilmente vai conseguir melhorar alguma coisa, inclusive com relação à questão do registro, que até a colega está perguntando, sobre a súmula 677 do STF, referente à existência de registro, a necessidade de registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego. Como vocês bem sabem, assim, o Ministério do Trabalho e Emprego ele não intervém na existência do sindicato, mas esse registro ele atende um fim cadastral e ele é necessário para demonstrar o respeito à unicidade sindical. E por isso existe a súmula 677 do Supremo, entendendo que cabe esse registro ao Ministério do Trabalho e Emprego. A indicação expressa do número da súmula, ela não me parece essencial, mas nesse tipo de situação, e aqui fica a recomendação, se você na prova não sabe qual a súmula e o número, até porque se fosse eu fazendo prova, jamais ia lembrar do número das súmulas, eu sou péssimo com números, quem é meu aluno sabe que eu erro todos os números. A súmula 677 talvez você não conseguisse mencionar, porque você não vai lembrar. Mas seria importante mencionar que o Supremo já tem posição consolidada sobre o assunto. Era isso que a banca esperava, tanto é que está no espelho de resposta, no espelho de prova, a menção de que era necessário o candidato indicar a súmula 677 ou referir a jurisprudência do Supremo. Eu não referi a jurisprudência do Supremo. Vai ter prejuízo na minha nota? Com certeza haverá prejuízo sim, tá? Acho difícil melhorar a nota nesse particular. Pode-se tentar, falando que adotou a posição majoritária, mas eu acho uma chance relativamente pequena, tá? Então, quanto à questão 1, era basicamente isso, tá? Não tinha muito mais detalhe. Era seguir o posicionamento que é consolidado, ok? Quanto à questão 2, era outro probleminha prático que diz respeito à questão do policial civil. Aqui, mais uma vez, a banca estava esperando posicionamento, que o candidato estivesse atento aos posicionamentos do Supremo, tá? Primeiro item, a possibilidade de acumulação remunerada de cargos. Era fácil, essa daqui ninguém poderia errar. Quem errou aqui já teria um prejuízo muito sério, porque era uma questão simples esse item 1. A vedação à acumulação do artigo 37, item 16 da Constituição Federal, é quanto a cargos públicos, tá? Ou seja, o trabalho na iniciativa privada. Gente, eu não sei, desculpa até interromper, eu não sei como é que eu faço aqui para autorizar o pessoal. Eu não sei como é que funciona isso aqui, tá? O pessoal solicita participar do vídeo, eu não sei como é que eu faço para autorizá-los ou não, tá? Se alguém souber aí, escreve para mim como é que faz, porque eu não sei como é que isso se faz. Então, essa participação, essa acumulação de cargos públicos, ela é quanto a cargos públicos. Aqui era um trabalho privado, né, deles como seguranças, como vigilantes. Ora, esse trabalho deles não implicaria em qualquer consequência de afronta à Constituição Federal. Então, o item 1 era simples, rápido e objetivo, beleza? Quanto ao item 2, que dizia respeito à dispensa desse pessoal, o empregador, de fato, ele foi maldoso. Ele tenta se valer da própria torpeza, aventando que eles não poderiam trabalhar na iniciativa privada. Aqui a pergunta também era simples, mas demandava um pouquinho mais de estruturação, fazendo uma interpretação analógica que equivalente à da súmula 386 do Polêmico TST,
referente aos policiais militares, ou seja, o policial militar, perdão, o policial militar que tem uma restrição expressa na legislação que rege os policiais militares, podem trabalhar com um vínculo empregatício, ou seja, a questão passava pelo artigo 2º e 3º da CLT e a súmula 386 do Código TST aplicada aí, de certa forma analogicamente, tá? Então também era uma questão simples que não tem muito o que fazer. Se você adotou um caminho diverso nesses itens 1 e 2 da questão 2, a sua chance de recorrer e reformar isso, melhorar a nota é muito pequena, tá? Salvo se você constatar que, de fato, a banca, você mencionou, por exemplo, a existência de entendimento simulado, você mencionou os artigos 2º e 3º da CLT, e ainda assim você não tirou a nota máxima ou mais próxima da máxima no item 2 da avaliação. Vocês podem reparar que é dividida por item a avaliação da resposta, tá? Então, acredito que seja o caso de recorrer pontualmente se foi essa a sua situação. E o item 3 também não tem muita salvação se você errou, tá? Porque o Supremo, e aqui era a parte mais complexa da questão, o Supremo o Supremo entendeu que essa questão do policial civil, ele não pode participar de movimento paredista, tá? Já houve precedentes, por exemplo, no recurso extraordinário 654.432, no sentido de equiparar, aplicar analogicamente ao policial civil, o artigo 142 da Constituição Federal, que veda a greve por aquele policial militar, tá? Por os militares em geral. Porque esses policiais civis cuidam de segurança pública, ok? Então também não tinha muito o que fazer se você adotasse uma posição contrária ao Supremo, que já referendou o assunto. A única questão que você poderia recorrer aqui é se você fez essa analogia, por exemplo, ao artigo 142 da Constituição Federal e a banca desconsiderou isso. Poxa, eu fiz analogia ao artigo 142 e ainda assim a minha nota não foi boa. Pô, sinal que não houve uma boa avaliação, uma boa consideração do que você escreveu. O fato de não mencionar a posição do Supremo prejudicaria na nota. Tenho certeza que prejudicaria na nota. Mas também não pode gerar um prejuízo absurdo na sua nota se você adotou o raciocínio idêntico e correto. Então, avalie isso pontualmente na sua redação, tá? Quanto à questão, vou já seguir adiante. Quanto à questão 3, ok? Na questão 3, juridicamente ela é conceitual, ela é bastante conceitual, com pouca margem de manobra, tá? Mas aqui pontualmente eu vejo uma pequena questão que vocês podem abordar numa tentativa de recurso. Aqui juridicamente eu acho que tem mais uma questão que dá para abordar um probleminha técnico aqui, que eu acho que é razoável, tá? Nessa questão 3, ela trata, verdade seja dita, de direito processual civil, tá? Direito processual civil. Ora, então a questão está à luz do processo civil. Então, vem e se questiona qual o conceito da liquidação de sentença, melhor dizendo, qual o conceito de decisão líquida e ilíquida, quando ela é líquida, quando ela é ilíquida, e com relação à liquidação de sentença, qual o seu conceito e natureza jurídica, tá? Aqui, quanto ao conceito de decisão líquida e ilíquida, quando é líquida ou ilíquida, eu não tenho muita margem de manobra, gente. Se você errou isso, a sua chance de reverter é muito remota, tá? O que a banca esperava era uma abordagem específica e também, se não foi completa, você vai ter prejuízo, não tem muito jeito. Porque a banca esperava que você explicasse que uma sentença, uma decisão condenatória deve conter reconhecimento do direito, imposição do cumprimento de uma prestação, né, de pagar ou de fazer, que há eficácia executiva e que essa decisão pode ser líquida ou ilíquida. Isso tudo está na doutrina, é conceitual, não tem muita salvação. Se você esqueceu algum desses aspectos do conceito,
paciência, você vai perder nota mesmo, ok? A mesma coisa quanto aos requisitos, né, as características da decisão líquida e da ilíquida. Não tem muita salvação, né? Você vai ter que falar sobre a existência da dívida, quem deve o que a quem, o que é devido, se é passível de quantificação e o que é devido ou não. Não tem muita salvação, também está no espelho de prova, tá? O que eu acho que dá para discutir um pouquinho é na parte da liquidação de sentença, ok? Ó, alguém tinha perguntado o prazo, a Magis Mineira já avisou aí, 8 e 9 de fevereiro, tá? Já com relação à liquidação de sentença, eu acho que vocês têm alguma margem para discutir. Pergunta-se qual o conceito. O conceito não tem muito mistério, é uma atividade mesmo voltada a obter a integralidade da prestação jurisdicional, descobrir o valor e tudo mais, tá? Não tem muito mistério. Eu acho que tem alguma chance de melhorar alguma coisinha na nota, em que pese fosse um valor muito pequeno no espelho de prova, é a questão da natureza jurídica. E aí eu digo por quê. E agora eu faço mais uma vez a ressalva. A pergunta foi feita à luz do processo civil. O que eu vou sugerir aqui na verdade, puxar um pouco a sardinha para o processo do trabalho, já que é um concurso para juiz do trabalho, para ver se consegue melhorar algo na nota, dependendo do que você escreveu, é claro, tá? Porque pelo espelho fala-se que a liquidação pode ser classificada como ação ou procedimento na fase de conhecimento. E aí, dependendo do que você escreveu, se você não adotou esse caminho de que é da fase de conhecimento, você tem alguma margem de discussão, claro, sobre o enfoque do processo do trabalho, de que a fase de liquidação estaria inserida na execução, tá? Isso se você escreveu isso na prova, óbvio, né? Se você adotou um caminho contrário ao espelho. Por quê? No âmbito processual do trabalho, e eu sei que a pergunta é de processo civil, você está no concurso para juiz do trabalho. A temática de liquidação está inserida no capítulo 5 da CLT, que trata da execução. Inclusive a gente tem doutrina, inclusive até um dos doutrinadores, se não me engano é o Souto Maior, vai no sentido de que a liquidação é um trâmite, é um procedimento em execução, tá? Então talvez dê para questionar alguma coisinha nesse sentido. Tá? Acho que a banca certamente vai entender que não é o caso, porque estamos discutindo processo civil, a questão de processo civil, mas pode ser uma tentativa aí para os desesperados, especialmente aqueles que estão ali faltando 1/10, 2/10, tá? Se você foi na linha contrária ao que dizia a banca, ok? Questão 4. Vamos passar de questão. Questão 4. Ela trata da responsabilidade civil dos estados, dos agentes delegados e está discutindo justamente a situação dos notários, oficiais de registro e prepostos, à luz da Constituição. Essa era uma pergunta, talvez eu acho que uma das mais capciosas da prova, porque envolve uma lei específica que trata desses notários e oficiais de registro, que é a Lei 8935 de 94. Tá? Aqui, o que assim, não tem muita também margem de manobra, porque a banca sabe que é um tema polêmico e esperava de vocês que discutissem a constitucionalidade ou não do artigo 22 dessa Lei 8935 de 94. Por quê? A Lei 8935 de 94, nas redações anteriores desse artigo 22, não falava sobre a responsabilidade do notário ser subjetiva. Ela não dizia que é subjetiva, ok? A nova redação, que é de 2016, fala que eles só respondem subjetivamente, tá? Então a grande questão aqui, a grande discussão, é se esse dispositivo é constitucional à luz frente ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que fala da responsabilidade objetiva do Estado. E vocês bem sabem, os notários e oficiais de registro, eles exercem uma atividade delegada do Estado. Tá? Então, aí a discussão gira entre esse artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 6º,
e a Lei 8935 de 94. Aqui eu imagino que a maioria não teve um grande desempenho, porque foge muito do nosso dia a dia, do cerne dos estudos trabalhistas. Tá? O que é possível, talvez, recorrer, é dependendo da sua abordagem. Bom, avalie qual foi sua nota. Foi muito ruim? Foi muito baixa? Bom, avalie se você apresentou e abordou algum dos aspectos importantes que a banca esperava. Bom, veja se você mencionou o artigo 37 e veja se você mencionou pelo menos o artigo 236 da Constituição Federal. Se você abordou esses dois artigos, você já começou bem, tá? Porque eles eram esperados na prova e eles que dão sustentáculo para as duas correntes sobre o assunto. Então, se você mencionou eles, bom, talvez, se a sua nota estiver muito, muito baixa, vale a pena ponderar, olha, não foi completa a minha resposta, de fato, mas eu abordei, eu fui na linha do que é discutido no caso concreto, tá? Mas não dá para sair muito disso, ok? Se você não abordou, por exemplo, as correntes sobre a constitucionalidade ou não do artigo 22, era esperado pela banca e é um critério de avaliação. É objetivo, é claro, então não tem muita margem de manobra além disso. Certo? Seguindo adiante, questão 5, tá? Ela é um probleminha prático, mais uma vez ressaltando. A gente discutiu vários probleminhas práticos nos cursos, tanto presenciais quanto online da Promatis, porque a gente apostava e aconteceu. Problemas práticos, tá? Aqui é um caso envolvendo uma trabalhadora que ausenta-se ao trabalho por conta de doença do filho, ok? Então aqui a questão era intrincada, com vários aspectos, porque tem uma greve dos trabalhadores, o filho dela que está internado na UTI, não tem outros parentes para cuidar, e eu tenho um problema legal da própria CLT, porque a CLT ela não prevê no artigo 473 ausências para acompanhamento de filho por motivo de doença, que não seja aquela hipótese da última linha, último inciso do 473, para consultas médicas até 2 vezes por ano, para filho de até 6 anos. A CLT não tem outra hipótese nesse particular. Então aqui já era uma questão um pouquinho mais intrincada e que demandava você discutir e avaliar de forma mais ampla o ordenamento jurídico, tá? Então, o que me parece essencial era abordar a questão sobre várias frentes, inclusive era o que a banca esperava. Então, primeiro aspecto, era o que a banca pedia, era conceituar e distinguir suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Conceitual, simples e objetivo. Se você errou, não tem muita solução, é um erro que prejudicava toda a resposta, é um erro conceitual sério, tá? Então aqui, margem de manobra para recurso é zero, é nula, ok? Salvo se a banca leu errado o que você escreveu. Com relação ao item 2, diz respeito ao contrato da trabalhadora ser considerado interrompido ou suspenso, tá? E aí, a gente tinha que divisar os períodos. Então, no período de greve, o contrato estava suspenso, porque estava uma greve em andamento. Além disso, após a greve, foi formalizada uma negociação coletiva abonando as faltas, ou seja, transformou aquele período em interrupção. Então você tinha que conceituar que era originalmente uma suspensão e transformou-se numa interrupção, ok? O que eu tenho alguma margem de manobra aqui é discutir, dependendo da abordagem que você deu à resposta, que não há informações no problema de que ela aderiu à greve. Ela estava se ausentando por motivos diversos, tá? Ela não estava se ausentando em virtude da greve. Então, é possível polemizar alguma coisa em recurso, e aqui tem alguma chance de êxito, se você ponderar que ela não estava se ausentando pela greve, ok? Então, a discussão sobre greve, se você for nessa linha, era irrelevante, ela não aderiu à greve, ela se ausentava por motivos outros, tá? Então, dá para impugnar alguma coisa sob o viés jurídico nesse particular, tá bom?
Quanto à questão da dispensa, o item 3, aqui era já intrincado. Eu tinha que ponderar, sopesar alguns valores, tá? Ir na linha de que poderia dispensar me parece a menos razoável de todas e certamente teria uma má avaliação. Se você for nesse caminho, a chance de êxito de um recurso é pequena. O máximo que você pode discutir aqui é falar em, como é que se diz? Falar que o ordenamento jurídico não prevê justificativa para essas ausências expressamente. E aí você pode tentar sustentar algo nessa linha. Olha, o ordenamento expressamente não autoriza essas ausências, tá? Você pode tentar algo aí para melhorar alguma coisinha na nota, mas ter uma avaliação completa dificilmente, tá? O que a banca esperava, e com toda razão, era que tivesse o candidato abordado que não há o ânimo de abandono, o animus abandonandi, afinal é um dos requisitos, são dois, correto? Um é um critério objetivo, que é a ausência por um período dilatado. Costuma-se falar, e a doutrina exige 30 dias. E o outro é o ânimo, né? A intenção de não mais trabalhar. Aqui, ela não tinha esse ânimo de abandono, afinal ela estava se ausentando para cuidar do filho doente, ok? E aí, eu teria que fazer uma construção, e era importante, me valendo do artigo 227 da Constituição Federal, que trata justamente do dever da família de assegurar a saúde e alimentação dos menores, né, das crianças, dos adolescentes e das crianças, ok? E o próprio ECA, tá? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que no artigo 1º trata da chamada doutrina da proteção integral à criança e adolescente. Por essa viés, por essa exigência legal de proteção integral, é dever da mãe zelar pela saúde do filho. Ela, inclusive, tem essa responsabilidade perante a sociedade com o filho e pode ser responsabilizada por isso. Então, sopesando os interesses, o que prepondera é a saúde da criança, tá? Inclusive, o artigo 70 do ECA fala no dever de prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente, tá? Então, vocês não têm muita margem aqui. Se você não fez uma abordagem completinha, dificilmente você vai ter um bom êxito em recurso, tá? O que dá para questionar? Bom, eu abordei o artigo 227 da Constituição, exalta isso, fala, olha, eu atendi o espelho, eu falei do artigo 227 da Constituição, eu mencionei o ECA, eu fui bastante detalhista nesse particular. É o que você pode fazer para tentar melhorar a sua nota em alguma medida, tá? Então você tem que, até para aproveitar tudo que a gente está discutindo, você tem que ir pensando ali, pegando o seu espelho, né, o espelho da banca e a sua prova, e vendo se você bateu aqueles critérios. Ou, se mais que você não tenha expressamente batido num critério, você tangenciou ele de alguma forma. Pô, eu tangenciei o assunto, eu falei mais ou menos, vou forçar aqui um recurso. Esse é o caminho, tá? Cada um tem que fazer o seu nesses moldes. Beleza? Vamos para a questão 6, que trata da acumulação de demandas e aqui especificamente das execuções fiscais. Fiquem alertas aí que aqui também tem uma margenzinha para tentar discutir algo em recurso, tá? Não é 100% garantido, longe disso, mas é uma brechazinha para discutir a questão. Veja só, aqui a gente está falando da acumulação de execuções fiscais. Então fala-se, dentre outros aspectos, é questionado quais os requisitos para a reunião de execuções fiscais. Beleza. Vai passar necessariamente pelo artigo 780 do CPC e pelo artigo 28 da LEF, da Lei de Execuções Fiscais. Afinal, é uma execução fiscal. Perdão. Ora, o que se exige do artigo 780? Identidade de partes, requerimento de uma das partes, os processos se encontrem em fases análogas e que haja competência do juízo. Beleza? Esses requisitos você tinha que abordar, não tinha salvação. Se você não abordasse, infelizmente não tem muita chance de recorrer sem ter abordado todos os requisitos. A sua nota vai piorar mesmo.
Além desses do artigo 780, eu tenho o artigo 28 da LEF, que fala: o juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor. É isso que diz o artigo 28. Tá? O que eu tenho de margem de discussão aqui? O espelho de prova fala que é necessário, é preciso, é imperioso, portanto, que haja penhoras sobre o mesmo bem, ou seja, concurso de penhoras, tá? Aqui que eu acho que tem uma margem para discussões. A LEF não fala expressamente que se exige esse concurso de penhoras, tá? Não existe essa previsão legal. Eu sei que quando se fala em conveniência da unidade da garantia, fala da unidade da garantia da execução, me parece que está discutindo justamente a garantia, as penhoras, as constrições. Mas em nenhum momento a lei exige que já tenha ocorrido penhoras e que haja penhoras concomitantes sobre o mesmo bem. Tá? A lei não exige isso, não tem essa previsão. A jurisprudência que eu pesquisei sobre o assunto, até para discutir com vocês, assim, posso ter falhado na pesquisa porque foi rápido, né? O tempo foi curto, eu não encontrei nenhuma jurisprudência exigindo essa concomitância de penhoras, em que pese a maioria esteja tratando de alguma penhora, porque senão ninguém recorre de algo quando não houve constrição, tá? Então aqui eu acho que tem uma margem de discussão justamente por espelho ter reduzido a nota de quem não mencionou essa concomitância de penhoras, tá? E aí um argumento bom para vocês usarem, além do que eu estou dizendo, é mencionar a súmula 515.515 do STJ, tá? Que fala da reunião, que a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do juiz. A própria súmula 515 não exige essa concomitância de penhoras. Então, se a lei não exige, tenho a visão de que essa análise de conveniência pode se dar previamente à própria constrição de algum bem. Talvez eu esteja equivocado à luz dos civilistas, mas na minha leitura fria do artigo 28, eu acho que dá para discutir alguma coisa aí. Beleza? Seguindo adiante, vamos para a questão 7. Os demais requisitos da questão 6 não tem muita margem, né? A questão da competência e tudo mais é texto de lei, não tem muito como fugir, tá? Questão 7. Mais um probleminha prático, como a gente alertou antecipadamente, tá? A questão aqui do Juliano, que envolve uma questãozinha de garantia do emprego, tá? O colega está perguntando, súmula 515 do STJ, tá bom? A questão do Juliano, envolvendo aqui as garantias de emprego, tá? Que são várias, a questão foi sobre vários enfoques da garantia de emprego. Para quem está atento, vai reparar que essa questão é um probleminha prático, é uma mini sentença, né? Pegou-se um probleminha prático e se fez basicamente uma mini sentença. São vários pedidos num só e você tem que analisar como magistrado. Então, é uma mini sentença. Inclusive, aproveito a oportunidade e convido aí para quem estiver interessado para o curso de sentença presencial, tá? Que a gente vai fazer pela Promages. Começa logo menos, dê uma entrada no site para conferir. Turmas de terça-feira, para quem é de São Paulo, e finais de semana, são só 4 finais de semana, concentrando o curso de forma bem concentrada mesmo, 4 finais de semana, para quem é de fora, tá? Vem gente do Brasil inteiro, vai ser muito legal, sempre a turma enche, tá? Enfim, essa questãozinha prática aqui envolve a garantia de emprego sobre várias vertentes. Aqui também, para quem está esperto, dá para discutir um detalhezinho jurídico, tá? Um detalhezinho jurídico. Em que particular? Veja só, o pedido foi sobre o enfoque do dirigente sindical, não tinha muito o que fazer. No caso, ele era dirigente sindical de uma categoria diferenciada e ele não exercia essa função na metalúrgica, ele era metalúrgico, né? Porque ele era professor em metalúrgico. Então, não há muita salvação quanto a essa item 1 se você errou, tá? Ele é dirigente sindical do sindicato diverso, não tem a garantia sobre esse enfoque, não há muito jeito, tá?
Quanto ao cipeiro, aqui, a meu ver, vocês têm alguma margem de discussão. E eu vou dizer o porquê. Veja só, deixa eu descer aqui para o gabarito, para o espelho. Fala o que o item 2 do espelho? Fala que a pretensão de garantia do emprego do reclamante é indevida, porque ele foi designado pelo empregador. É isso que consta do espelho. Ele foi designado pelo empregador. Qual que é a discussão aqui? A banca, o enunciado fala que o Juliano... fala que o Juliano, além de dirigente sindical, ele foi designado suplente da CIPA, na empresa metalúrgica, na data de tal, em dezembro de 2016. O enunciado, em nenhum momento, fala que ele foi designado pelo empregador. Tá? Eu sei, e é isso que a banca entendeu, está subentendido, que uma designação é um ato unilateral. Por isso que a banca está entendendo que, ao mencionar designado, quem o fez foi o empregador. Afinal, se fosse pelos trabalhadores, ele teria sido eleito. Né? O enunciado falaria em eleito pelos trabalhadores. O que eu acho que dá para discutir é que o enunciado ele é ambíguo nesse particular, ao não mencionar que o Juliano, nosso reclamante, foi designado pelo empregador. Né? O enunciado fala simplesmente designado, e designado é um termo equívoco, né? Não é unívoco, ele é passível de mais de uma interpretação. Inclusive porque designar é uma indicação. Mas veja, os próprios pares dele podem tê-lo indicado através de uma eleição. Foi feita a eleição, ele ganhou, foi designado, foi o indicado. Né? Designar é o mesmo que indicar. Em última análise, indicar o trabalhador. Os pares indicaram por meio de eleição. Ok? Então, esse item 2 eu sei que derrubou muita gente. Eu vi o recurso de alguns candidatos, tive acesso à prova de alguns candidatos, que erraram justamente aí, porque não se atentaram ao designado. Né? A interpretação da banca foi designado é ato unilateral. Mas aí acho que dá para brigar um pouquinho falando, olha, o enunciado não é explícito. O enunciado não fala que foi designado pelo empregador, fala simplesmente designado, que é uma indicação. De quem? Pode ser dos trabalhadores. A eleição é prévia, né? A eleição foi feita antecipadamente. Então, aqui eu acho que tem uma margenzinha de discussão, fica a sugestão, tá? No mais, não tem muito o que fazer. O acidente de trabalho, de fato, não gerava a garantia de emprego, na medida em que o afastamento foi muito curto, menos de 15 dias, logo ele nem recebeu benefício previdenciário, ou seja, não tinha o que fazer. Tá bom? Seguindo adiante, questão 8. Bom, essa questão 8, então, acho que foi a pior de todas da prova, porque ela foi puramente conceitual e com conceitos que são de uma utilidade muito pequena, para não dizer nula, no âmbito da Justiça do Trabalho, que é a diferenciação entre, deixa eu até abrir aqui de volta, confusão, comissão e adjunção. Veja, essa questão de nada, Carol, não há de que não, essa é a ideia aqui, é dar uma força mesmo, tá? Essa questão 8 dos conceitos, assim, era puramente conceitual. Se você errou, não tem salvação, tá? Siga adiante, porque não tem o que se fazer. Apenas para esclarecer, são conceitos referentes à aquisição de propriedade, tá? A confusão é a mistura de coisas líquidas, o comistão de coisas sólidas, a adjunção, união de coisas, que não necessariamente é a mistura, tá? Isso é doutrina civil, muito específica. Eu mesmo já não me lembrava disso em detalhes, tive que rememorar, porque é um assunto muito específico e que no próprio direito civil é raríssimo. Conversei com colegas e magistrados da estadual, é muito raro ter um tema tratando do assunto, tá? Então, é isso que diz respeito a estes temas, beleza? Seguindo adiante, então, essa entrega para Deus que não tem solução, tá bom? Se errou, é conceitual, e aqui eu acho que derrubou muita gente. Questão 9, mais uma questãozinha prática, é aqui processo do trabalho. A questão não era difícil, tá? Era bem tranquila essa questão,
e a margem de recurso é pequena? Primeiro, o item 1 é uma questão de mandato tácito. Mandato tácito. O que era importante? E aí averiguem se vocês fizeram ou não essa abordagem. Mencionar que é posicionamento pacificado do colendo TST, referente à súmula 383, tá? O TST já pacificou na súmula 383 e no J286 que é possível o mandato tácito na Justiça do Trabalho. Então, primeira coisa, não mencionei a súmula, muito provável que não tenha, ninguém é obrigado a saber súmulas de cabeça, mas averigue se você mencionou, que é posição consolidada do Supremo, da jurisprudência, do colendo TST, né? Isso era importante, avalie se fez isso, porque isso você pode brigar no seu recurso, tá? Outra coisa era mencionar o artigo 104 do CPC, ok? Quanto ao item 2, da inépcia, a questão é da melhor dizendo, da simplicidade do processo do trabalho e dos requisitos da petição inicial trabalhista. É muito menos rigorosa a petição inicial trabalhista. Logo, a questão girava em torno disso. Então, também não tem muita margem de discussão quanto ao conteúdo, mas sim quanto à sua abordagem, se você mencionou ou não o artigo 840 da CLT, e mais do que isso, o artigo 305 do CPC, quanto à fungibilidade das tutelas, tá? Esse era um artiguinho importante que a banca esperava. Veja se você abordou ou não, porque isso dá margem para recorrer. Beleza? Lembrando que a questão aqui da aptidão da petição inicial trabalhista, estamos num contexto pré-reforma, então muito menos rigoroso, tá? Quanto ao item 3, também tranquilo. Eu tinha que mencionar que não há violação à distrição, porque as tutelas antecipadas têm que assegurar resultado prático. Então eu posso convolar e dar a tutela que atenda à necessidade do empregado. Também não tinha muita margem. O que era interessante é avaliar se vocês mencionaram os artigos 297 e 536 do CPC, tá? É sempre importante mencionar artigo de lei, e eu sempre disse isso aos meus alunos, e eu sei que muita gente é refratária e não vai dar tempo de achar. Tenta fundamentar com base na lei, é muito importante sempre, tá? Averiguem se vocês fizeram isso ou não. A colega está perguntando aqui sobre o ponto 6 da questão 8. A questão 8 era justamente a pior questão da prova aqui, né? Dos conceitos. Era conceitual, puramente conceitual essa questão 8, especialmente essa questão dos institutos, tá? O candidato tinha que ficar no cerne do problema. O que a banca quis? Ela percebeu que era uma questão muito específica. Gente, só avisar, vai cair a live daqui 2 minutos, tá? Se eu não terminar, para quem está aí assistindo, eu retomo, tá? Se eu não conseguir terminar a tempo, eu retomo. Essa questão 8 diz respeito, essa questão, como ela era específica, ela referente à hipótese de conceitos específicos de direito civil. Para evitar que o candidato enrolasse, a banca justamente falou, olha, a gente vai avaliar se manteve-se na centralidade do tema, porque o candidato poderia tentar fugir do assunto e falar sobre a confusão em direito das obrigações, como a confusão em direito das obrigações é quando eu misturo a condição de credor e devedor, né, na mesma pessoa, tá? Não era isso que eles queriam a confusão sobre enfoque de aquisição de bens, tá? Era muito específico dos artigos 1272 e seguintes, então era por isso que eles falaram, tá bom? Voltando para a questão 9, vou dar uma corridinha para tentar terminar. O colega perguntou da fungibilidade. Esse argumento da fungibilidade das tutelas, falar, além disso, do poder geral de cautela, era sim interessante. Se você fez essa abordagem à luz do poder geral de cautela, vale a pena você ponderar alguma coisa, tá? A grande questão é que tudo envolvia a fungibilidade, mas falar sobre o assunto, se você falou, vale a pena abordar no seu recurso para tentar dar uma melhoradinha na sua nota, tá bom? E para arrematar a questão 10, cooperação judiciária, vou ser relâmpago aqui, vou tentar ser relâmpago, acho que não vai dar, gente. Eu vou pausar e recomeço, tá? Continuem acompanhando, eu falo da questão 10, só um minuto.
Olá pessoal, voltei aqui. Infelizmente tive que encerrar o vídeo anterior por conta da questão 10 aí, não ia dar tempo. Eu tinha só 20 segundos, nem isso, eu não ia conseguir falar nada, tá? Então por isso que eu voltei aqui num segundo bloco que vai ser curtinho, tá? Vai ser um segundo bloco bem curtinho, referente à questão 10, porque aqui a gente não tem muita coisa para dizer, tá? Essa questão 10, ela foi bem conceitual, específica e conceitual sobre cooperação judiciária, tá? O que acontece? Aqui, muita gente, eu acredito, que se focou específica e exclusivamente a cooperação judiciária internacional, porque ela é tratada ali em detalhes no CPC. Eu acho que muita gente, quando viu o enunciado, pensou só nessa cooperação judiciária internacional. Mas a banca esperava mais, ela esperava que se falasse da cooperação judiciária em geral, tá? Não só da cooperação judiciária internacional. E aí, era uma questão conceitual que eles esperavam que explicasse-se o que é cooperação judiciária, sendo certo que o novo CPC ele é regido por esse princípio da cooperação entre todos, inclusive os advogados, todos os partícipes do processo têm esse dever de cooperação. Então a linha de argumentação era essa, da cooperação em geral, lato sensu, tá? Então, o que é importante vocês aferirem é, se vocês, na resposta de vocês, ficaram só restritos à cooperação judiciária internacional, é complicado, você tem pouca chance de êxito no recurso, tá? Porque você foi muito restrito na sua análise, então talvez não valha a pena perder tempo com a questão. Agora, se você abordou sobre um enfoque um pouco mais amplo, vamos supor, você falou muito sobre cooperação internacional, mas falou um pouco sobre o dever geral de cooperação que o novo CPC exige entre todos os partícipes, magistrado, advogado e todo mundo que participa do processo. Bom, talvez valha a pena recorrer justamente para apontar, falar, olha, eu não fiquei restrito só à cooperação internacional. Eu tratei da cooperação judiciária em geral ao mencionar esse paradigma aí do novo CPC da cooperação, tá? Então, avalie se você deu um passinho além e tratou, por exemplo, dessa cooperação em geral, se você mencionou esses juízes de cooperação, figura que o CNJ criou, se você abordou algum desses aspectos, tente recorrer justamente exaltando essas qualidades da sua resposta, tá? Pode não ter sido a mais completa, mas você abordou alguns aspectos importantes e que eram esperados. Se você foi muito restritivo, aí a chance é pequena de ter sucesso, tá? Enfim, com isso a gente abordou aqui, eu tentei abordar em breves considerações de 1 hora, né? Fui longe até demais, dos principais aspectos, tá? Reiterando, quem precisar de uma palavra de apoio, de um auxílio, uma opinião pontual, me contacta pelo meu e-mail, andrea@promagesconcurso.com.br, ou no direct aqui, ou no Face, que a intenção é ajudá-los, tá bom? E, mais uma vez, desejo sorte a todos. Para quem tiver interesse, convido mais uma vez para o nosso curso de sentença presencial que a gente vai ter aos finais de semana para quem é de fora, é muito legal, vem gente do Brasil todo, e às terças-feiras, que é mais para quem é de São Paulo, tá? Tentem participar conosco, que é muito legal. Perguntem para quem já foi nosso aluno, que eu sei que tem gente que foi nosso aluno aí assistindo, garanto que vai recomendar nosso curso de sentença, que eu garanto que é top, e a gente vai se conversando, tá? No que precisarem, contem comigo, contem com a Promages, e eu desejo a todos muito sucesso. E para quem falta só 1 décimo, 2 décimos, igual o meu amigo aqui, concurseiro estúpido, é o Insta dele, eu não estou chamando ele de estúpido, tá? Vocês vão conseguir, eu tenho fé que essas diferenças muito pequenininhas vão ter sucesso, tá bom? E Tati, já sei que vai no sábado, já vi a sua inscrição. Dani Sevilhano, falta se inscrever ainda, estou esperando, tá? A gente se vê, se Deus quiser, ou no curso de sentença, ou, se Deus quiser, no futuro aí muito próximo, no curso para prova oral, que a gente vai ter também para quem passou, tá? Quem passar, nosso curso para prova oral já está programado, inclusive já está circulando aí o
o nosso prospecto do curso Prova Oral, já tem até data definida, está só esperando sair o resultado da sentença. Estamos esperando vocês, tá? Gui bate 88, 1/100 recorre? Claro que você recorre, vale a pena, tá? É muito pouca diferença. Valeu? Grande abraço a todos e vamos nos vendo por aí. Eu vou fazer uma live com dicas de prova oral, né? Eu já falei logo no começo do vídeo. Quem tiver interessado, indique aos amigos que depois do carnaval, mais pra frente, depois que todo mundo viajar e curtir o carnaval, curtam o carnaval também, a gente se fala, tá bom? Abraço, até a próxima.